Então, ao capítulo 29, anotações em serviço. Vamos às palavras de André Luiz. De retorno ao lar de Aulos, ocorreu-me auscultar-lhe a opinião com respeito a diversos problemas, sempre vivos ao redor de quantos se dedicam ao estudo de questões mediúnicas na atualidade terrestre. Em companhia do orientador, havíamos tocado de relance, mas seguramente palpitante material que nos facultara excelente curso educativo. Examináramos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e a materialização, além de alguns dos temas de importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a imersão do subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, o desdobramento no leito de morte e as energias viciadas. Tudo isso sem necessidade de recurso a complicações terminológicas. Não obstante nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. Os metapsiquistas chamavam criptestesia a sensibilidade oculta, críptica, e batizaram o conhecimento de fatos sem o concurso dos sentidos carnais com a palavra metagnomia. Dividiam os médiuns sujets, na terminologia de alguns investigadores, em duas categorias, os de faculdades psicológicas inabituais e os de faculdades mecânico-físico-químicas e por aí afora. Vamos lembrar que a metapsíquica hoje se chama parapsicologia. Por que não aplainar tais dificuldades de expressão? Afinal, refletia eu, a mediunidade na essência consulta o interesse da humanidade inteira. Acalentava tais pensamentos quando Aulos, observando-me, por certo, a crítica meditada, considerou: a mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. De nossa parte, é possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato interessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsidiados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemane e voltando, ele próprio, a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre por agora não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. O assistente fez ligeira pausa e prosseguiu. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência, com a balança e com a retorta, também vive para servir ao Senhor, esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na Era Nova. Desculpa. Não desejava, porém, situar a conversação nos domínios científicos. Nosso aprendizado atingiu o marco final. Aquela era a última noite em que podíamos desfrutar a sábia companhia do orientador e propunha-me ouvi-lo quanto à mediunidade em si. Por essa razão, provoquei o diálogo que passarei a desdobrar. É justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma, aleguei. A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações.
Que pretende você dizer, André? Falou o instrutor com brandura. Lembro-me daqueles irmãos que açoimam os médiuns de insanos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade em templos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo por legiões inumeráveis. Assim, o santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito, mas sempre chega um dia em que a maré brava lhes invade o provisório domicílio, arrebatando-os ao mar alto, para que recomecem a experiência que lhes é necessária. Nós vemos aqui ele colocando sobre aqueles que fogem do mundo para se refugiarem em mosteiros, em lugares para estudo da filosofia, estudo da ciência, estudo da religiosidade, da teologia, em discussões inertes, em discussões filosóficas. Então, o que ele coloca aqui, que não adianta fugir do mundo, não adianta fugir da responsabilidade. É muito fácil ser bom, é muito fácil se manter em oração quando se está longe do mundo, fechado numa caverna ou dentro de um mosteiro. O difícil é manter o nosso orar e vigiar, e manter as nossas orações, manter as nossas intenções de mudança, de lutar conosco no dia a dia, enfrentando a família, enfrentando o trabalho, enfrentando o mundo, enfrentando o trânsito, enfrentando as pessoas que são diferentes de nós e que nos incomodam, olhando para elas com um olhar diferente, com um olhar de aprendizado, com um olhar de tolerância, com um olhar de paciência, ter para com o outro empatia. E para ter empatia para com o outro, eu tenho que me colocar no lugar dele e lembrar que eu já passei por aquela situação. E como eu já passei por aquela situação, fica mais fácil perdoá-lo, porque nós sabemos que ele tem ainda um longo caminho para percorrer, ainda tem muita coisa para aprender. A gente tem que olhar para o outro que realiza coisas que nós já não fazemos mais, graças a Deus, com o olhar que nós damos para a criança que ainda está começando a aprender, que ainda está começando o seu caminho. O André continua. É o Aulus, que está falando. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas sem qualquer atenção de nossa parte. Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente, contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Os gênios, realmente superiores da espiritualidade, jamais abandonam os sofredores e os pequeninos, à maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam a todos em nome da providência. Então vamos lembrar aqui a colocação que ele faz, que o sol ilumina a erva daninha, a plantação, as cavernas, a furna, e os santos, e os santuários, e as casas de estudo. Infelizmente, existem algumas casas espíritas que, a pretexto de não ter animismo, não trabalha com o plano espiritual, por mais estranho que isso possa parecer.
mas isso acontece. De ter a casa só para estudo, ter a casa só para desenvolvimento literário, né, de estudos dos livros de Kardec, de Chico. Não tiramos esse mérito. O estudo é extremamente necessário e nós precisamos nos melhorar pelo estudo. Mas uma casa espírita que afasta dela o trabalho junto a espíritos com medo de animismo, ou com medo de alguma mistificação, ou com medo de atender irmãos menos esclarecidos, está fugindo do seu dever, está fugindo da sua base. É a mesma coisa que nós dissermos, nós só vamos ter faculdade. O curso primário e o curso secundário fica à mercê de cada um que busque o seu conhecimento, cada um que busque o seu esclarecimento, e quando chegar na hora da faculdade, aí sim nós sentaremos para estudar. Não tem sentido, não tem lógica, não tem nem como acontecer. Vamos continuar aqui que o André e o Aulos vão falar sobre isso. Há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. Auro sorriu e comentou: serão esses provavelmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência e, de certo, amaldiçoou a criancinha que não saiba ler. Semelhantes amigos, André, olvidaram o socorro que receberam da escola primária e, solicitando facilidades à maneira do morfinômano que reclama entorpecentes, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. O que ele coloca é exatamente isso. Nós temos a obrigação de ajudar aqueles que sabem menos do que nós, porque nós fomos ajudados. Nós estamos hoje aqui no nosso melhor porque fomos ajudados por aqueles que sabem mais do que nós. Nós estamos hoje numa compreensão porque fomos ajudados no beabá do aprendizado, da espiritualidade e do autoconhecimento. Então nós não podemos negar isso nem a encarnados, nem a desencarnados. Da mesma forma que nós não podemos negar à criança a pré-escola, a alfabetização, o começo de como se pega no lápis e como se desenha o A fazendo uma bolinha e puxando uma perninha. Nós todos começamos assim, não podemos, como ele coloca aqui, não podemos esquecer disso. Então nós não podemos deixar de atender aos nossos irmãos ainda menos esclarecidos que se manifestam nas casas espirituais. São eles que mais precisam de ajuda, são eles que precisam mais ainda do que outros do choque anímico, das energias do médium, para ganhar alguma força para poder ser levado para o plano espiritual, para as colônias de refazimento, onde começarão a estudar, onde começarão a aprender, onde começarão a sua reforma íntima, para depois poderem voltar à Terra e continuar o aprendizado e continuar o tratamento. O que o André coloca aqui é muito importante, é muito sério, porque nós vemos muitas casas espíritas se afastando do trabalho de base junto aos espíritos menos esclarecidos, casas espíritas que não fazem reuniões mediúnicas, trabalhos espirituais, fazem só trabalhos de estudo. Então tem que parar, tem que pensar até onde isso é prático, até onde isso é só ociosidade, é preguiça de arregaçar as mangas para estudar e trabalhar com os nossos irmãos menos esclarecidos, ou é até medo da espiritualidade menos esclarecida. Por incrível que pareça, já cruzei em casas espíritas com irmãos que se dizem espíritas, que estudam a espiritualidade, que conhecem Kardec
e tem medo de espíritos. Acreditem se quiser. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.